Atos 13, foi o texto lido inicialmente aqui, mas eu gostaria que você lesse outra vez alguns versículos comigo. Na verdade, foi lido do versículo 1 até o 12, e eu quero que você preste bem atenção a essa palavra, a essa mensagem, porque vamos extrair algumas lições do texto bíblico e nós queremos ministrar sobre o Espírito Santo e a obra missionária. Diga comigo, o Espírito Santo e a obra missionária. Mais uma vez, o Espírito Santo e a obra missionária. Vamos ler o versículo 2 do capítulo 13. Coloca aí na atualizada. Estou aqui usando a atualizada para não ter muito distanciamento. Almeida Revista Atualizada. Versículo 2: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O que o Espírito Santo disse? Separai-me agora Barnabé e Saulo. Dê uma olhadinha no versículo 1. Dê uma olhadinha no versículo 1. Como é que começa o versículo 1? Havia na igreja de Antioquia, lembrando que essa Antioquia mencionada nesse versículo é a capital da Síria, uma cidade que tinha aproximadamente 500.000 habitantes. Era uma cidade que era um forte centro comercial e também era onde estava um dos maiores grupamentos do exército romano, da tropa romana. Então Antioquia, capital da Síria, ficava ao norte de Israel. Havia na igreja de Antioquia profetas e eu expliquei segunda-feira passada que Deus colocou na igreja o Espírito Santo e a bendita pessoa do Senhor Jesus, a Trindade Santa, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo distribuíram dons. E dentre os dons divinos dados à igreja, existem os dons ministeriais dados por Jesus Cristo. A lista está em Efésios capítulo 4, versículo 11. E naquela lista consta: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E aqui você está vendo um exemplo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Perceba que não citou pastores. Eles eram líderes, eles eram pastores, mas Lucas faz questão de destacar aqui o dom e não o título apenas. É o dom que deve gerar o título. Ninguém deveria ter o título sem ter o dom. Se alguém recebe o título sem ter o dom, vai se dar mal, vai prejudicar a obra não vai avançar, não vai se equilibrar, não vai crescer, não vai prosperar, porque só tem o título e não tem o dom. O que gera crescimento espiritual, o que traz a unção de Deus, o que traz a unção do Todo-Poderoso, não é o título, não é a carteira, não é a credencial, não é a oração da convenção em primeiro lugar, não, é o dom entregue por Deus, é o dom divino. Todos os que receberam o dom de Deus
quer tenha o título ou não, poderão produzir muito para o reino de Deus. O ideal é que todo mundo que tem título de pastor, por exemplo, tivesse o dom. Primeiro o dom, depois o título. Agora, pastor, pode acontecer que alguém tenha o título e não tenha o dom? Pode. Porque os homens erram. As convenções podem errar. A igreja também pode falhar nisso. Mas o interesse do Espírito Santo, o interesse do dono da igreja, é que todos os que recebem o título já tivessem recebido primeiro o dom do Espírito Santo, o dom de Cristo, o dom de Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Quem eram esses homens? Quem eram eles? Leiam o nome deles. Eles têm nomes, eles têm identidade. Vamos lá. Barnabé, que significa filho da consolação. Em seguida, Simeão, por sobrenome Níger. Alguns dizem que esse rapaz aí era da África, e esse Níger aí quer dizer negro, ou ele trazia as características da África e tal. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Vamos lá. Lúcio de Cirene. Quem era o outro? Manaém, que era colasso de Herodes, havia sido criado por Herodes o tetrarca. E por último aparece um cidadão por nome Saulo. Agora veja o versículo 2. É só para você comparar. Vamos lá, versículo 2. E servindo eles e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora. Quem? Barnabé e... Você percebeu que Barnabé é o primeiro da lista? E percebeu que Saulo é o último? Não tem desculpa para você. Não tem desculpa para mim, pastor? Tem não. Especialmente você que diz: eu sou o último da fila, ninguém me vê, não sabe nem o meu nome, não sabe nem que eu existo. Deus vê, Deus sabe, Deus enxerga, Deus conhece, Deus percebe, Deus nota. Ele chama o primeiro da lista, o mais conhecido, o mais notável, o de maior liderança, mas chama também o último da lista. O último da lista, você entendeu? Disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo. Para quê? Para a obra a que os tenho chamado. Então diga comigo: o Espírito Santo fala. Foi ele que disse: separai-me. Na hora de fazer missões, o Espírito Santo fala. Diga comigo: ele escolhe, ele chama, ele vocaciona, ele prepara, ele capacita, ele equipa e depois envia. Onde é que está a prova do envio? Versículo 4. Vamos lá? Leia aí o versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo. Não é só o Pai que envia, não é só o Filho que envia, o Espírito Santo também envia. Diga comigo: o Espírito Santo é o maior promotor de missões. O que quer dizer isso, pastor? O que quer dizer é que os maiores entusiastas
de missões do mundo, da nossa história, da história missionária, da história missiológica, da história eclesiástica, todos eles foram movidos pelo Espírito Santo. William Carey, que deixa a Inglaterra e vai para a Índia. Homens que deixaram o conforto de seu lar, de sua terra, de sua casa. Aqueles que se embrenharam no interior da China, por exemplo. Aqueles que foram para os lugares mais frios, mais gelados do mundo. Aqueles que deixaram o conforto de sua casa, de sua família, e foram para os lugares mais distantes da terra. Todos eles foram tocados pelo Espírito Santo, assim como Barnabé e Saulo. Eu queria que você acompanhasse essa reflexão. Nesse capítulo 13, a gente nota algumas coisas interessantes. Onde é que a igreja começa? Em qual é a cidade? Qual é a cidade? Jerusalém. Onde é que acontece a descida do Espírito no dia de Pentecoste? Jerusalém. De onde saíram os primeiros pregadores? Jerusalém. Onde estavam os 12 apóstolos? Onde estavam os apóstolos após a ressurreição? Jerusalém. Onde aconteceu o primeiro concílio da igreja, a primeira convenção? Onde aconteceram as primeiras reuniões de missões? Jerusalém. Onde estavam as colunas da igreja? Jerusalém. Baixou aqui o meu retorno. Tudo era em Jerusalém. Mas quando chega no capítulo 13, Deus está levantando um novo quartel-general de missões. Onde? Antioquia. Cidade fora de Israel. Sabe o que mais a gente percebe aqui? Os líderes da igreja de Antioquia haviam separado um tempo de jejum e oração. E quando estavam diante do Senhor, eles foram surpreendidos por uma intervenção, por uma ação poderosa do Espírito Santo, que dizia: separem-me, separem agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Quem eram estes dois homens naquela igreja? Basta olhar para a história daquela igreja, e aí vamos constatar que Barnabé foi o primeiro pastor enviado de Jerusalém para cuidar dos novos convertidos de Antioquia. E ele achou que não dava conta sozinho do trabalho e foi em busca de um auxiliar, um jovem chamado Saulo, que estava nas regiões da Arábia. Bem, quando chegou, a Bíblia diz que aquele pastor chamado Barnabé, está no capítulo 11, depois você pode ler. Ele viu a graça de Deus e concluiu que precisava discipular aquela igreja com urgência. Então ele conclamou um mutirão de discipulado. Ele passou 1 ano discipulando aquela igreja dia e noite, noite e dia. E a Bíblia diz que a graça de Deus caiu sobre eles de uma forma extraordinária e a igreja se multiplicou. Sabe por que Paulo coloca o nome destas 5 pessoas? Volta para o versículo 1. Sabe por que Paulo coloca o nome destes 5 cidadãos aí? Porque eles eram a liderança escolhida pelo Espírito Santo para conduzir aquela igreja. Não era só Barnabé e Saulo,
Era uma equipe de 5 líderes que estavam em oração quando receberam as instruções do Espírito Santo para enviar seus primeiros e mais experimentados líderes para a obra missionária. Diga comigo, a igreja enviou os seus melhores obreiros. Talvez alguém diria assim, mas como é que pode? Envia os melhores, os mais atuantes, agora a igreja vai parar? Vai fracassar? Não, a igreja não parou, não fracassou, mas a obra continuou para a glória do Deus Todo-Poderoso. Essa ordem divina vai contra toda a lógica da administração humana. Mas missões não é coisa humana, irmãos. Missões é ação divina. Missões é ação do Espírito Santo. Missões é uma ação tão extraordinária do Espírito Santo que ele é capaz de tirar uma pessoa que está fazendo o último ano de medicina em uma das maiores universidades do mundo, tira de lá e diz, tu vai pregar na África. E a pessoa vai. Deus é capaz de tirar do banco da universidade em Harvard alguém que está fazendo uma pós-graduação ou um curso na área de administração ou de ciências humanas, tendo diante de si as mentes mais brilhantes, os mais intelectuais professores que estão trazendo as mais recentes atualidades e conhecimentos que poderão gerar milhões de dólares, de libras ou de euros para o bolso daquele aluno, ou para a sua empresa, ou para a sua família. O Espírito Santo chega e diz, eu estou te chamando para tu ir pregar no interior do Amazonas, para um povo que tu não conhece, mas eu conheço. Eu vou preparar o caminho, eu vou abrir as portas, eu vou mandar o recurso, e essa pessoa deixa tudo e vai. O Espírito Santo chama 2 jovens. Um estava em Chicago e outro estava na região próxima a Nova York, nos Estados Unidos, em 1910. Gunnar Wingre havia terminado o seu curso de bacharel em teologia e estava se preparando para ser enviado pela sua igreja, a Igreja Batista, na época. Gunnar Wingre e Daniel Berg já eram batizados com o Espírito Santo. E eles recebem uma visão de Deus. E no sonho, o missionário, o obreiro que teve o sonho, que teve a visão, disse que o Senhor os ia ou queria enviá-los para uma região que se chamava Pará. Foi a primeira palavra em português que eles aprenderam, Pará. Onde é que fica isso? Qual é o país? Qual é o continente? E eles foram a uma biblioteca em Nova York e pesquisaram. Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha o Google Maps, não tinha nada disso. Tudo era mais difícil, tudo era mais lento. E eles pesquisam na biblioteca e descobrem que Pará é uma região do norte do Brasil, um lugar onde chovia muito, tinha muitos mosquitos, muitas cobras, muitos insetos, e ainda estava sendo atingida pela febre amarela. Foi isso que eles receberam como notícia, como incentivo, um grande incentivo. Mesmo assim, eles deixam o promissor Estados Unidos da América e pegam um navio de 3ª classe e saem de Nova York e chegam em 19 de novembro de 1910, desembarcando em Belém do Pará, só com as malas na mão e a esperança de encontrar algum crente, algum cristão e alguém que os ajudasse.
Deus tocou em um crente batista, porque já existia uma igreja batista em Belém. Essa igreja ainda hoje existe lá, primeira igreja batista de Belém, bem no centro da cidade. E Deus toca em um irmão chamado Adriano Nobre, que inclusive sabia falar inglês. E ele se encontra com esses dois jovens. E eles começam a conversar. E o Adriano Nobre liga para o pastor, ou vai ao encontro do pastor, e mantém contato, conta a história e consegue uma hospedagem no porão da igreja. Se o Brasil já é quente, se o norte já é quente, se Belém já é quente, imagine se hospedar no porão. Mas foi isso que o Espírito Santo fez com aqueles dois jovens. Daniel Berg vai trabalhar em uma siderúrgica e Gunnar Vingre vai para uma escola de português. Com o dinheiro que Daniel Berg ganhava durante o dia em uma siderúrgica, paga a mensalidade da escola de português que Gunnar Vingre estudava. E à noite Gunnar Vingre ensinava a Daniel Berg as palavras em português. E ambos aprenderam português. Um trabalhando para o outro estudar. Gunnar Vingre aprendeu mais rápido. Daniel Berg, inclusive, eu ouvi eu não vi Daniel Berg, claro, mas eu tive o privilégio de ver dois filhos dele. E ouvi uma entrevista dele em uma rádio de Santa Catarina, inclusive tem nos meus arquivos, tenho essa entrevista, e a gente percebe que ele tinha dificuldade, o sotaque muito forte ainda, e havia algumas palavras que ele não colocava o artigo certo. De vez em quando ele trocava. Mas foi um evangelista tão cheio do Espírito Santo, que onde ele chegava, tocando o seu violino, um violino, ele parava em qualquer esquina, em uma praça ou dentro das matas, onde encontrava uma pessoa, começava a tocar, cantar hinos, orar, e ele falava pouco, mas a graça de Deus caía no coração das pessoas, de tal modo que ele orava por multidões, entregando suas vidas a Cristo Jesus. Vocês sabem do final da história. Em 18 de junho de 1911, a Igreja Assembleia de Deus é organizada com o nome de Missão de Fé Apostólica. E essa semente se espalha por todo o Brasil e hoje está, de fato, em todos os municípios brasileiros. A chama pentecostal se alastrou como um fogo em uma floresta seca. O fogo se alastrou rápido. Inclusive chegou em Santo Inês. Aí já foi outro que Deus usou para trazer a semente para cá. João Jonas, cidadão húngaro, que fez um batismo no dia 25 de dezembro de 39, bem ali em Pindaré, e dia 26 ele já estava aqui, ali no bairro São Benedito, que na época era chamado Povoado São Benedito, que ficava muito longe de outro povoado chamado Ponta da Linha, que era ali a Praça da Laranjeira. Um povoado aqui, um povoado lá, e esse meio aqui só mata. Mas no dia 26 de dezembro de 1939, o primeiro culto é realizado e os primeiros crentes se reúnem e a glória de Deus se manifesta e nunca mais saiu do nosso meio, nunca mais se ausentou dessa cidade, nunca mais Jesus parou de salvar, curar, batizar com o Espírito Santo e levantar obreiros nesta cidade e enviar para vários lugares do Maranhão, do Brasil e do mundo. Olhe de novo para o texto do versículo 2, de novo, 13:2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo.
que o Espírito Santo disse? Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Entenda uma coisa: assim como os líderes da igreja de Antioquia, eu e você também precisamos reservar um tempo regular de oração, de jejum, de súplica, de leitura da Bíblia, de nos congregarmos regularmente para podermos ouvir a voz do Espírito Santo e colocarmos missões como prioridade em nossa vida, em nosso ministério e em nossa congregação, em nosso campo, para a glória de Deus, até vermos o que Deus quer fazer, o que Deus quer dizer, quem Ele quer chamar, quem Ele está tocando, quem Ele está preparando, quem Ele está levantando, quem Ele quer enviar, quem Ele está enchendo do seu Espírito. A quem é que Ele está enchendo do seu Espírito Santo? Quem é que Ele está vocacionando? Em quem é que Ele está acendendo uma chama do Espírito? Meus irmãos, no ano de 2008, eu ouvi um pastor da Indonésia, e ele disse que o seu país, eu vou dar dois exemplos, um lá de longe e outro aqui de pertinho. Ele disse que o seu país, Indonésia, é o maior país muçulmano do mundo. Na Indonésia, dizia ele, eu estava em um congresso de missões, Congresso Brasileiro de Missões, quando ouvi o testemunho desse pastor da Indonésia. Ele disse: o meu país é quase um continente. O meu país tem 127 povos não alcançados. É o maior país muçulmano do mundo. Se fala mais de 700 línguas e dialetos. Tem 17 mil ilhas. Como é difícil alcançar um país desse. Mas ele estava lá. E ele não era só um missionário. Ele era um fazedor de discípulos e treinador de novos missionários que Deus está mandando do mundo inteiro para aquelas 17 mil ilhas. Pastor, mas as ilhas tem gente. Tem gente morando lá. Estão servindo a deuses, estão servindo a ídolos, mas são pessoas. E agora eu quero lembrar você que eu e você fomos chamados para uma missão especial. Jesus disse: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Mas agora estamos lendo o movimento missionário de Atos 13. Porque em Atos 13, Deus começa um novo mover do seu Espírito na terra. E Ele usa o povo de Antioquia. Será que Ele não quer usar o povo de Santa Inês? Será que não está na hora de Ele levantar a igreja de Santa Inês? Como um grande exército de homens e mulheres vocacionados para missões? Nós não fomos chamados para salvar golfinhos, nem para salvar a Amazônia, o verde da Amazônia. Maravilha, não tem nada contra o meio ambiente, temos que conservar, tudo bem, vamos apoiar quem faz isso. Só que nós que temos uma vocação de missionários, não fomos chamados primeiramente para salvar alguma espécie de animal em extinção. Não. Devemos ajudar nisso, são projetos importantes para conservar o planeta, porque é criado por Deus. Está correto. Isso é educativo, isso é bom. Mas não é a prioridade daquele que foi vocacionado pelo Espírito Santo para ouvir o clamor de quem está indo para o inferno sem salvação. Nós somos chamados para salvar homens e mulheres que precisam de Jesus. Nós somos chamados para salvar jovens,
adolescentes, crianças, anciãos, pessoas de qualquer idade que estão precisando ouvir a mensagem de salvação antes de partirem para a eternidade. Antes que partam para a eternidade. Eu sei que nós estamos rodeados de vários perigos que tentam atrapalhar a marcha missionária da igreja. Por exemplo, o comunismo, que alguns podem também chamá-lo de marxismo cultural. O ecumenismo, o universalismo, o liberalismo teológico e até mesmo o pragmatismo que muita gente coloca como uma prioridade. Mas eu quero lembrar a essa amada igreja aqui essa noite e todos quantos nos escutam pelas redes sociais e pela rádio 87,9, onde quer que você esteja nos ouvindo, você que é crente em Jesus, você que é salvo em Jesus, nós temos uma missão nesta terra, nós temos um compromisso. Se fomos salvos, vamos falar da salvação. Se fomos perdoados, vamos falar do perdão de Deus. Se fomos alcançados, vamos dizer que Deus alcança aqueles que estão indo para a perdição eterna. E antes que seja tarde demais, ouçamos o clamor do Espírito Santo: separai-me agora, aqueles que foram vocacionados para a obra a que os tenho chamado. Existe um provérbio alemão que diz: o mais importante é manter a coisa mais importante no lugar de maior importância. Vou repetir: o mais importante é manter a coisa mais importante no lugar de maior importância. E o que é mais importante para essa igreja? O que é mais importante no reino de Deus? O que é mais importante para quem foi chamado pelo Senhor? O que é mais importante na obra missionária? É a salvação de vidas para a glória e a honra do Deus Todo-Poderoso, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Quantos de vocês já ouviram falar nos irmãos morávios? Quem leu alguma coisa sobre os irmãos morávios? Quem leu? Algumas pessoas leram, pouca gente, né? Irmãos morávios, quem leu a história? Tem filmes, tem resumos históricos, tem livros. Irmãos morávios. Quem foram eles? Uma comunidade de 32 mil pessoas em um lugarzinho chamado Ernute. Esse grupo de crentes foi tão dedicado a missões que chegaram a ter um missionário para cada 12 membros da igreja. Entenderam? Cada grupo de 12 membros da igreja enviava um missionário. Eles tiveram um movimento de intercessão que durou 100 anos. O movimento de oração começou no dia 13 de agosto de 1727. É um acontecimento do século XVIII, claro, bem distante de nós, quando Deus usou um jovem de 22 anos de idade, conhecido como Conde Nicolau Ludwig Zinzendorf. Ele era filho de uma família nobre. Sua família era muito rica e possuía muitas terras. E estava havendo uma perseguição aos crentes, aos protestantes. E Zinzendorf deu exílio em suas terras aos refugiados protestantes. E na Saxônia, naquele povoado, naquele lugar chamado Ernute, que hoje está dentro do território da Alemanha, ali se reuniram os irmãos morávios. E eles passaram os primeiros 5 anos com brigas entre si, discutindo muito, brigando muito entre si.
Mas escute o que Deus fez. No dia 13 de agosto de 1727, eles estavam em uma escola dominical. Deus usou o líder para trazer uma palavra especial. E uma glória extraordinária inundou aquela comunidade. E eles tomaram a decisão de iniciar uma vigília de oração de 24 horas. Todo dia, sem parar, alguém estava no lugar da oração. E essa oração durou 100 anos. Pastor, e o que Deus fez nesse tempo? Começou com o culto de Santa Ceia. Eles uniram-se. Eles organizaram-se. A oração continuou. E durante os primeiros 28 anos, sabe o que Deus fez? Usando aquela comunidade cristã, usando aquele grupo de crentes, 226 missionários foram enviados em 28 anos. Sabe o que significa isso? Mais missionários, mais do que todos os missionários de todos os protestantes e anglicanos dos 2 séculos anteriores. Ou seja, em 28 anos, Deus fez mais usando os irmãos morávios do que em 200 anos que já havia se passado. Porque uma igreja estava orando e dizendo: envia obreiros para a tua seara, envia obreiros para a tua seara, envia obreiros para a tua seara, Senhor, envia obreiros para a tua seara. Meus irmãos, aqueles crentes eram tão dedicados ao Senhor Jesus e tão cristocêntricos, que eles tinham um lema. Por onde eles iam, eles levavam estampados uma faixa onde estava escrito: nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Todo culto que eles começavam, a frase era essa: nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Quando encerrava o culto, diziam de novo: nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo, vamos segui-lo. E assim eles continuaram mandando missionários de toda classe que você pode imaginar. Eles tinham pouca educação formal. E pouca educação formal no sentido teológico. Eles eram comerciantes, eles eram trocadores, vendedores, lavradores, coveiros, carpinteiros, oleiros. Sabe quem foram os primeiros missionários que eles enviaram? Coveiros. Quem iria escolher coveiro para enviar como missionário? Coveiro. O Espírito Santo escolheu e usou a igreja de Ernute, os nossos irmãos morávios, e eles se tornaram a maior igreja missionária do século XVIII. Sabe como eles se dirigiam quando eles chegavam? Eles ficavam orando em espírito e dizendo: Senhor, quem são as primícias desse lugar? Você está entendendo? Você está entendendo? Qual era a oração que eles faziam? Senhor, quem são as primícias desse lugar? Sabe o que significa isso? Eles se dirigiam às almas receptivas. Eles procuravam as primícias. E eles acreditavam que o Espírito Santo era o primeiro missionário. Era o Espírito Santo que ia colocar ao encontro deles as primícias. As primícias eram as primeiras pessoas que se abriam para a evangelização. Sabe o que o texto de Atos 13 ensina? Que toda obra missionária tem percalços, tem dificuldades, mas também tem gente querendo ouvir. Tem gente querendo ouvir. Lá perto da tua casa, tem gente que é contra a evangelização, mas tem gente querendo ouvir. Lá na tua rua, tem gente que, se puder, impede a realização do trabalho, mas tem gente dizendo: vem aqui, prega aqui, faz o culto aqui, ora aqui na minha casa, bota a mão na minha cabeça, me fala de Jesus, me abençoa, conta a história da salvação para mim. Lá onde você trabalha, tem gente que é contra,
Mas tem gente que abre as portas e diz: comece com oração, comece lendo a Bíblia, fale de Jesus aqui. O que isso significa? Atos 13 está mostrando que Paulo, aqui chamado Saulo, ainda não era o líder. O líder é Barnabé. Mas da metade do capítulo para frente, você vai encontrar o tempo todo a Bíblia dizendo Saulo e Barnabé. Porque o Espírito Santo entregou a liderança a Saulo, de tal modo que aquela foi só a primeira, e ele realizou depois daquela mais 3 grandes viagens internacionais, evangelizando o mundo todo para a glória do Deus Todo-Poderoso. Fique de pé na presença do Senhor. Diga comigo: os irmãos morávios. Digam comigo: os irmãos morávios faziam a obra missionária regada com oração. Regada com oração. Em resumo, em 28 anos, eles conseguiram enviar missionários para todos os lugares mais distantes do mundo. E eu quero encerrar essa mensagem lembrando a você que o mesmo Senhor, o mesmo Espírito Santo, que chamou Barnabé e Saulo, o mesmo Espírito Santo, que levantou os irmãos morávios, sem recursos, sem muita educação formal, sem cursos superiores, mas eles mandaram para o mundo, só nos primeiros 28 anos, 226 missionários. O mesmo Espírito Santo que está aqui, o mesmo Espírito Santo é o promotor de missões da Assembleia de Deus em Santa Inês, no Maranhão, no Brasil e no mundo inteiro. O mesmo Espírito Santo que separou Barnabé e Saulo, o mesmo Espírito Santo que separou Daniel Berg e Gunnar Vingri, o mesmo Espírito Santo que separou João Jonas, o mesmo Espírito Santo que enviou para cá tantos outros missionários e tem enviado tantos missionários daqui para outros lugares do mundo. Ele está neste culto esta noite. Ele está aqui. Ele está nessa palavra que nós pregamos. Ele está na minha vida, Ele está na sua vida. Nós somos templos do Espírito de Deus. Eu peço que você curve a cabeça, feche os seus olhos.